que fala a história de um pai que foi à procura da cura para o seu filho. Amém? E o que é que um pai, uma mãe não faz para encontrar a cura para alguém da sua casa que está enfermo, doente? Amém? Mas eu quero que você observe isso aqui, ó. Põe acima na palavra, diga: fala, Senhor, desperta a minha fé através da tua palavra. O versículo 24 diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Diga glória a Deus. Repita, diga assim: ajuda-me na minha falta de fé. É isso aqui que nós temos visto e observado as pessoas não agirem, não tomarem uma atitude como este pai. Porque antes a Bíblia vai falar que Jesus declarou dizendo que tudo era possível. Diga glória a Deus. Tudo era possível. E este pai perguntou para Jesus: Senhor, se é possível, faz o milagre, cura o meu filho, ajuda-nos. Se é possível, Jesus vai declarar: tudo é possível ao que crê. E quando Jesus fala isso, esse pai diz o quê? Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. E é onde muitas pessoas não têm tido essa humildade de pedir o quê? Elas querem o milagre, elas querem a bênção, elas querem seus problemas resolvidos, elas querem que o Senhor faça algo por elas. Mas muitas das vezes a igreja, as pessoas não reconhecem suas fraquezas, não reconhecem suas limitações. Jesus disse para aquele pai que tudo era possível, e aquele pai vai, se humilha, derrama lágrimas e dizendo o quê? Ajuda-me, Jesus, me ajuda. E tem gente que fica com seus problemas guardados. Não tem pessoas assim, igreja? Não tem pessoas assim? Sofrendo com seus problemas ali, ó, só para si, porque elas dizem: ninguém vai me ajudar, ninguém pode me ajudar, minha família não pode me ajudar. Aí fica para si esse problema, e às vezes não tem a humildade de reconhecer suas fraquezas, não tem a humildade de buscar em Deus ajuda. Por mais que o pastor, por mais que os irmãos, por mais que tenha alguém que queira ajudá-la, como a Bíblia fala lá na frente, antes os discípulos, o pai levou, o pai, como faz? Você traz o problema aqui para a igreja, para o pastor orar, o pastor não resolve, o pastor orou já e nada aconteceu, não houve nada de mudança. E aí vem a reclamação: Senhor, eu levei para os teus discípulos e nada puderam fazer. Eu já fui na igreja, eu já pedi oração aqui, já pedi oração acolá e nada. E aí o pai, Jesus diz para o pai: tudo é possível, tudo, Deus pode fazer tudo. E o pai diz com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, diga: seja humilde. Fala, seja humilde. Reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas limitações, seja humilde. A gente tem um exemplo do homem chamado Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Cantamos, né? Tem a canção: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Quer dizer, Naamã era um homem importante, todo mundo conhece a história, mas foi preciso ele um simples mergulho, aparentemente algo, poxa, só mergulhar, não, eu sou importante, não, mas ele teve que se humilhar para que o milagre acontecesse na vida dele. Ele poderia dar um mergulho, mas de repente cada mergulho tem um simbolismo.
Cada mergulho há um simbolismo. Quando Naamã vai a primeira, quando Naamã desce no segundo, quando Naamã dá outro mergulho, há um simbolismo em cada mergulho. E um dos que nós temos que observar aqui é sermos humildes para reconhecer nossas fraquezas, é sermos humildes para pedir ajuda. Diga glória a Deus, igreja. E não ficar sofrendo, não ficar ali prostrado, angustiado, sofrendo, porque o que a gente vê são pessoas assim. Eu fiz uma visita e a mulher achou que eu tinha esquecido dela. Você esqueceu de mim? Aí não, nós estamos aqui. Viemos aqui porque estamos preocupados com a senhora. Eu pensei que o pastor tinha abandonado, não. E eu disse, eu posso até não estar presente na sua vida, mas nós temos quem presente na nossa vida? Quem, igreja? Deus. Pastor não pode ligar para mim, não pode se importar comigo. Eu vou me importar? Podemos ficar tristes por não ver o nosso pastor lá em casa e almoçar. Poxa, pastor, não vem aqui em casa almoçar. Meu Deus, poxa. Diga glória a Deus. Você pode ficar triste, né? Vai chegar um dia que eu vou lá comer o teu baião. E aí a senhora, eu falei, senhora, estamos aqui. Viemos aqui lhe ajudar, lhe dar força. Aí contou suas lutas, contou seus problemas. A orientação que nós demos foi essa: se aproxime de Deus. Nós temos o elo com o Senhor. Nós temos liberdade para se humilhar, liberdade para buscar, liberdade para orar, liberdade para falar, liberdade para pedir. Mas o homem, ele fica ali com o seu problema, ele fica para si. Ainda que nenhum homem possa me ajudar, eu tenho o meu Senhor, na qual eu posso me humilhar, eu posso me prostrar e derramar minha alma. Porque nós buscamos por milagres, nós buscamos por resposta, nós buscamos para que Deus faça algo na nossa vida. Mas nós muitas das vezes não reconhecemos que nós precisamos nos humilhar. Diga glória a Deus. Reconhecer a nossa fraqueza. Que foi que o pai disse? Ajuda-me na minha falta de fé. E no decorrer da nossa vida, igreja, os problemas que nos surgem, muitas das vezes vêm nos sufocar, vêm nos pressionar, vem pressionar a nossa vida. Você sabe por que tem pessoas que entram num estado de depressão? Você sabe por que um dos sintomas dela estar depressiva? Porque aquilo está pressionando a pessoa, e quando é no último instante, que já está ali quase sem ninguém para ajudar, vai pedir o quê? Ajuda. Algo está lhe pressionando, está prensando ela, como o nome já diz, pressão. A pessoa está ali sendo pressionada por algo e não pede ajuda, não é humilde. O homem não pode fazer nada por nós, mas eu posso dar uma direção, eu posso dar uma visão. Diga glória a Deus. Deus pode me usar, Deus pode usar alguém para te dar uma direção, para te dar forças. Mas por a pessoa ficar ali consigo própria, aquele pai pelo menos buscou. No meio da busca dele, ele reconheceu sua fraqueza, sua falta de fé e pediu ajuda. Diga glória a Deus, igreja. Então a direção que Deus nos dá aqui hoje é que nós venhamos pedir ajuda, reconhecer, sejamos humildes. Pastor, tem momento que eu estou ali angustiado, tem momento que eu fico no meu cantinho ali chorando, quero sumir, tranco minha porta, fico em casa, fico ali, o problema dando pressão na minha vida, e você fica sofrendo, e aí não tem humildade de dizer: Senhor, me ajuda. Mas não é um
um pedido simples de fala, só de me ajuda, Deus, não. Aquele homem derramou lágrimas, com lágrimas disse o quê? Ajuda-me na minha falta de fé, Jesus. Não é dizer, me ajuda, não. Exclamou, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, na minha fraqueza, me ajuda na minha limitação. Somos limitados, não somos de ferro, não somos de ferro. Diga, eu não sou de ferro. Não, eu não ouvi, diga, eu não sou de ferro. Mas queremos ser fortes. Tem momentos que nós estamos com a fé firme, mas de repente surge algo, de repente se levanta na nossa vida um temporal, e aí nós temos que fazer por onde, não permitir que aquilo nos sufoque, nos enfraqueça. Nós não podemos permitir que isso gere uma fraqueza, ao ponto que eu me proste, ao ponto que eu fique dentro de uma rede. Quem gosta de rede aqui? Quem gosta de rede, você fala. Gosta de rede, irmão? É bom. Oxi, não é não? Rede é maravilha, Jesus. Mas a hora e a momento, diga glória a Deus, de nós estarmos na rede, depois daquele almoço, eita, tirar aquele cochilinho, é bom demais. Mas fica o dia todo, o armador já está quase caindo, o vizinho até se incomoda. Menino, vou dar um pouquinho de óleo para botar naquele armador. A pessoa fica lá dia todinho, o vizinho já sabe o horário dela de sair, o horário dela de entrar na rede. Então nós temos que nos libertar. Começamos a libertação com a humildade para reconhecer a fraqueza, a falta de fé e pedir ajuda. O pai disse, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Não diz aqui, ó, vamos lá novamente, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele, o que a igreja exclamou. A exclamação não foi, como eu disse, não foi apenas me ajuda, Senhor. Não, o exclamar é um tom de voz, uma força na voz. Diga glória a Deus, dizendo o quê? Ajuda-me. Vamos falar, diga assim, me ajuda, Senhor. Não, está fraco, diga, me ajuda, Jesus. Falar. De repente em casa você grita. Você tá quem gosta de gritar aqui? Não diz não, fica calado. Fica calado, deixa para lá. Eu conheço um familiar meu que é benção, que grita pelos cotovelos. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé, na minha falta. O que é que gera fé dentro de nós? Se aproximar de quem? De Deus. O se aproximar do Senhor vai gerando fé. É como a gente diz, o homem vai para a academia. Eu digo por isso que uma vez eu inventei de ir para a academia, quando eu era mais novo. Na primeira semana eu já queria ficar o quê? Bombadão. Pegava os pesos, né? Aí os braços ficava ali pesadão. Aí eu olhava assim no espelho, eita. Aí queria andar com aquela blusa, como é que chama aquela blusa? Sem manga? Regata é pá. Uma semana já queria ficar forte. Não. A mesma coisa, o exercício da fé, a oração, a busca, a vinda à igreja. Isso é um exercício que você está vivendo. Ao ouvir a palavra, como está escrito, a fé vem pelo ouvir. Então você vai absorvendo. Então o pensamento seu começa a mudar. A tua atitude
diante da luta que tu está vivendo, começa a mudar. Você se levanta e diz: não, eu não vou morrer aqui nessa rede não, vou torar os punhos dela. Diga glória a Deus. Eu não quero ficar aqui, eu não quero morrer dentro dessa rede. Porque nós temos que reconhecer. Enquanto você não reconhecer suas fraquezas, que você precisa, que você está fraco. Tem pessoas assim, que está fraco, mas não reconhece que está fraco. Tem pessoas que estão sim, vivendo um momento de angústia e não busca ajuda. A gente detecta a fraqueza na pessoa, o desânimo. A gente pergunta: está acontecendo alguma coisa? Diga glória a Deus. É igual a missionária. Fica séria aí, irmã, séria. Séria. Quando ela fica séria, eu pergunto: o que foi acontecer, irmã? Tu não é assim? Tu vive rindo? O que foi aconteceu? Não é assim? A gente muda o semblante, a gente já fica imaginando: o que é que está acontecendo com fulano? Fulano passa aqui toda tarde, 5 horas. Toda tarde Tia Rá está aqui, e Tia Rá não passou hoje. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, é visível às vezes a fraqueza no homem, a falta de fé, a tristeza, o desânimo. Então Deus está nos trazendo um exemplo de um homem que foi buscar seu milagre, um homem que levou para os discípulos não puderam fazer nada. Ao voltar, perguntou para Jesus se Jesus podia fazer alguma coisa. Veja a situação da pessoa: perguntar para Jesus se Jesus pode alguma coisa. Aqui, ó, vamos ler para você compreender. Ele perguntou para Jesus se Jesus podia o quê? Deixa eu ver. Versículo 22 diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí ele pergunta: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Diga glória a Deus. Ter compaixão significa o quê? O que é ter compaixão? O que é que você entende de ter compaixão da pessoa? É você olhar para a dor dela, é você tentar sentir a dor dela. E esse homem vai, argumenta para Jesus: Senhor, tem compaixão de nós. Se tu podes, ajuda-nos. Jesus vai e diz: se podes, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Deus está deixando bem claro: aquele que está crendo é possível. Aquele que está crendo é possível. E o pai, estando numa situação que às vezes você olha, como é que pode a criança sofrendo, o diabo judiando, lançando na água, lançando no fogo, o diabo judiando essa criança. E este homem vai e pergunta para Jesus se o Senhor pode alguma coisa, e Jesus vai: se pode, se eu posso, meu filho, tudo é possível se você crer. E aí aquele homem vai e declara: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. O primeiro passo é você reconhecer suas fraquezas, é você reconhecer que está fraco, que está distanciando de Deus, que está buscando pouco ao Senhor, que está orando pouco, que não está tendo relacionamento. Quando é que a pessoa detecta que o casamento não vai bem? Está acontecendo não? A pessoa vai pensar quando se separa, aí vai pensar em resgatar. Eu estou falando de exemplos, sintomas de pessoas que ocorreram problemas. O relacionamento já não vai bem, está doente. Aí se encontra enfermo, não busca a cura, ajuda.
não há humildade. Para aí, nosso relacionamento, eu estou dando um exemplo do relacionamento, eu estou dando um exemplo do relacionamento marido e mulher, para que nós venhamos entender o relacionamento da sua fé com o Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Se há alguns sintomas ali que as coisas não vão bem, eu tenho que ser humilde, e observar algo que está ocorrendo, para não permitir que aquilo gere um problema maior. Então, o relacionamento com Deus é a mesma coisa, a vida com Deus é a mesma coisa. Como é que eu estou tendo? Como é que está meu relacionamento com o Senhor? Eu não oro mais, eu não busco mais, eu não tenho mais prazer de ir para a igreja, eu não leio a Bíblia, eu não clamo ao Senhor, eu não me humilho diante do Senhor. Isso não vai gerar força nenhuma. Você vai pedir que alguém ore por você, você vai pedir que alguém te ajude, mas você não reconhece que está se distanciando, que está se afastando, que está com a sua fé fraca, que está com pouca fé. O homem exclamou, pediu: ajuda-me, Jesus. Se humilhou. Diga glória a Deus. Se humilhar, reconhecer, se humilhar, reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer que eu preciso me humilhar diante de Deus, reconhecer que eu preciso de ajuda. E daí então o Senhor trabalha na nossa vida, e foi o que Jesus fez. Jesus vai e se manifesta, dizendo aqui, versículo 25: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Diga glória a Deus. E diz mais aqui: e ele, clamando e agitando-se, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar? Que outra história, diga glória a Deus. Mas a gente não vê Jesus dizendo para o Pai: vai que a tua fé te salvou. Jesus falou isso? Não. Foi Jesus que repreendeu. Em outros casos de fé, Jesus vai dizer o quê? Vai, que a tua fé te salvou, te curou. Dessa história aqui não há isso, porque aquele pai não foi a fé dele, foi o Senhor Jesus que repreendeu o espírito. Nós temos que compreender isso. Eu preciso fortalecer a minha fé em Jesus, eu preciso me fortalecer no Senhor Jesus, para mim ter forças para combater, para mim ter forças para me vencer, para mim ter forças para me resistir e suportar. Nós viemos buscar o Senhor, adorar o Senhor, mas temos que entender que a fé é uma ferramenta que nos ajuda a combater. Diga glória a Deus. A fé é uma ferramenta que nos ajuda a combater as lutas, enfrentar Satanás. Aqui era uma luta espiritual. Entenda isso. O diabo estava judiando de uma criança, que estava atingindo o pai. A criança não podia se manifestar, reagir. O pai tinha que reagir. E Jesus faz essa obra. Jesus repreende. E a lição que nós temos aqui é essa: reconhecer nossas fraquezas e buscar ajuda. Diga glória a Deus. Repita: reconhecer minhas fraquezas, pedir ajuda. Faça isso. Reconheça as suas fraquezas, suas limitações, para você não cair em depressão, para que a pressão não venha com todas as forças e você não tenha ânimo nem para pedir ajuda, e é o que o Senhor quer que nós façamos. Diga glória a Deus. Quem compreendeu a palavra, igreja? Então ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. Nós precisamos nos humilhar perante